Muito boa noite a todos. Estamos ao vivo de São Paulo para todo o Brasil, para transmitir mais uma palestra online através do VetSmart TV. O meu nome é Thiago De Rogatis e eu vou ter a honra de conduzir as entrevistas de hoje. Bom, o VetSmart TV é uma iniciativa dos aplicativos e sites VetSmart para oferecer gratuitamente a clínicos de pequenos animais e estudantes de medicina veterinária conteúdo técnico atualizado em parceria com as principais empresas do setor. E o tema abordado no VetSmart TV desta noite é a abordagem do paciente com leishmaniose visceral canina, Milteforam, na pesquisa e na prática. Todos que estão assistindo ao vivo receberão, através do e-mail cadastrado no VetSmart, o certificado de presença online. E vale lembrar que o nome do seu certificado será exatamente o nome que você cadastrou no VetSmart. Então, se você deseja atualizar o seu nome, acesse a área de cadastro no VetSmart pelo aplicativo ou pelo site e faça a alteração. A transmissão tem o patrocínio da empresa Virbac. E além de promover a palestra a seguir, a Virbac vai realizar o sorteio de 2 kits com uma série de produtos. Para participar, basta se cadastrar e assistir ao vivo aqui com a gente a transmissão de hoje. Nós vamos divulgar o nome dos 2 vencedores no final dessa transmissão. Virbac é o primeiro laboratório mundial dedicado exclusivamente à saúde animal. Fundada na França em 1968, a empresa ocupa hoje a 8ª posição no ranking mundial das companhias farmacêuticas veterinárias. A Virbac é a maior companhia farmacêutica independente dedicada exclusivamente à saúde animal e transformou-se em marca de referência no mercado veterinário mundial, graças a uma grande linha de produtos biológicos e farmacêuticos que previnem e combatem as principais patologias, com destaque para a linha de produtos dermatológicos, que é líder mundial de vendas. Está presente em mais de 100 países com produtos e serviços que trazem qualidade, eficácia e facilidade de utilização a todos aqueles envolvidos no cuidado animal. Sua principal preocupação é suprir as necessidades essenciais de seus clientes em todos os segmentos terapêuticos e para todas as espécies, focando no desenvolvimento de novos produtos para acompanhar a constante evolução da medicina veterinária. As médicas veterinárias convidadas para a apresentação de hoje são Ingrid Menz e Romeika Reis. Boa noite, é um prazer ter vocês aqui no VetSmart TV dessa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da Romeika Reis. Ela se graduou em Medicina Veterinária pela UFERSA, fez mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. É membro da Sociedade Latino-Americana de Dermatologia Veterinária. É professora de dermatologia da pós-graduação de dermatologia e clínica médica e coordenadora do curso de pós-graduação de dermatologia veterinária da Equalis, em Recife. É autora do capítulo de dermatologia no livro Medicina Felina Essencial. E proprietária e responsável pelo serviço de dermatologia da clínica Canis e Catus. Eu vou falar rapidamente sobre o currículo da Ingrid Menz. Se graduou na Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Foi responsável pelo Biotério para controle de qualidade de vacinas humanas no Instituto Butantan de São Paulo. Fez doutorado em virologia pela Faculdade de Medicina Veterinária de Hannover, na Alemanha. Lá também fez especialização em animais de laboratório e diagnóstico de viroses. Recebeu bolsa de estudos oferecida pela Organização Mundial da Saúde. Foi gerente de controle de qualidade e gerente de produtos de pequenos animais e equinos nos laboratórios Rodia, hoje conhecido como Merial. Gerente de serviços técnicos e consultora para desenvolvimento de vacinas, inclusive vacina contra a leishmaniose visceral canina, no laboratório Fordod, atual Zoetis. Na Unicamp, Ingrid foi credenciada na pós-graduação do Instituto de Biologia Animal para orientação de doutorado. Participa até hoje do Comitê de Ética para o Uso de Animais. Foi membro do Comitê de Ética da PUC Campinas. É membro do Brasileixe, grupo de estudos sobre leishmaniose canina. É presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal em Campinas.
É consultora técnica para estudos clínicos de vacinas e antiparasitários na Ingrid Mens ME. Quanto currículo, hein, gente? Quem mandou estudar tanto, né? Bom, vamos lá. Ao longo da apresentação, você pode enviar suas perguntas por WhatsApp para o número que vai aparecer aí na sua tela. Nossa equipe vai escolher 5 perguntas que as convidadas responderão ao final da nossa transmissão. As perguntas que não forem selecionadas serão respondidas após a transmissão. Eu vou passar agora a palavra para a médica veterinária Ingrid Mens, que vai conduzir a sua apresentação para todos vocês. E logo na sequência teremos a apresentação da Romeica Reis. Na verdade, é a Romeica que vai fazer a primeira e eu falo depois. Então, tá dito, é a Romeica que vai fazer a primeira apresentação e depois a gente segue com a Ingrid. Vamos lá. Oi, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aí de casa, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a Virbac pelo convite, agradecer ao VetSmart também pelo convite, pela parceria. E dizer que, mais uma vez, é sensacional falar de leishmaniose em tempos de falar de tratamento. E isso não tem preço, porque hoje nós podemos fazer o tratamento dos nossos pacientes, porque hoje nós temos liberdade de prescrição, porque hoje nós podemos atuar plenamente na medicina veterinária. E esse é um momento de divisão de águas para a nossa classe, para a nossa profissão, para o nosso país. Bom, falando de leishmaniose visceral canina, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a definição da doença. A leishmaniose é uma doença não contagiosa, mas é uma doença infecciosa. E a gente sabe que a principal forma de transmissão é pela via vetorial, é através de um vetor. E é uma doença crônica, isso gera um grande desafio para nós, porque como doença crônica, nós não temos perspectiva de cura. E sempre que não temos perspectiva de cura, é importante que nós tenhamos como objetivo monitorar o nosso paciente. Então, tem 2 mensagens essa noite que é fundamental. A primeira mensagem é: a doença não tem cura, principalmente cura parasitológica. E a segunda mensagem é, por isso, monitoramento. Mas, ainda adiante dessa doença, a leishmaniose ela é transmitida, e a leishmaniose que a gente vai se referir essa noite é a leishmaniose visceral canina, né, como já foi dito. E a leishmaniose visceral canina no Brasil, ela é causada principalmente pela Leishmania infanto, que durante muitos anos foi conhecida como Leishmania chagas, mas que hoje, por trabalhos de biologia molecular, se sabe que Leishmania chagas e infanto são a mesma Leishmania. A gente sabe que no nosso país existem outras espécies de Leishmania causando leishmaniose, mas a Leishmania mais comum é a infanto. Bom, e quem transmite essa doença é um mosquitinho, que na verdade não é mosquito, é um flebotomínio, que tem muito mais um comportamento de mosca do que de mosquito, que se reproduz em matéria orgânica e que foram descritas nas Américas mais de 400 espécies diferentes de flebotomínios. O mais comum é a Lutzomia longipalpis. E a gente sabe que existem várias outras espécies de lutsomias descritas. Recentemente a gente estava em Porto Alegre e lá a Lutzomia longipalpis não é a principal espécie que foi encontrada fazendo a transmissão da leishmaniose. Essa forma, através da lutzomia, é a forma mais clássica e a forma que tem mais importância epidemiológica, vamos dizer assim. Porém, ela não é a única forma. Outras formas de transmissão que agora têm sido bem aventada e que já tem algumas com comprovação, mas essa agora que eu vou falar em especial, gente, é uma forma que eu durante muito tempo não acreditei, para falar bem a verdade para vocês, mas que é uma forma que me preocupa, que é a forma mecânica. E essa é através da picada do carrapato. O que a gente sabe acerca da forma mecânica é que o carrapato, quando ele faz o repasto sanguíneo num cão que está vastamente infectado ou até doente, que tem muitas formas amastigotas, ele faz a ingestão dessas formas amastigotas. Então, encontrar a forma mastigota dentro do aparelho digestivo do carrapato não seria uma grande novidade. O problema é que
trabalhos recentes têm mostrado a presença de formas pró-mastigotas em aparelho digestivo, em glândula salivar, em ovário de carrapato. E aí, se a gente pensar um pouco no ciclo, a leishmania no cão está sobre a forma mastigota, mas no momento da infecção, ela acontece através do flebotomínio sob a forma pró-mastigota. E dentro do cão, ela passa de pró-mastigota para mastigota. Então, o que a gente não acredita, imagina que o flebotomínio vai lá e pica o cão de novo com a forma amastigota no cachorro. Então, ela faz esse repasse sanguíneo e dentro do flebotomínio vai estar a amastigota, que depois de algum tempo, vai sair de amastigota para promastigota. Essa mudança da forma do protozoário é uma mudança muito especializada, e por isso que a gente não acreditava que acontecia no carrapato. Mas, atualmente, esse trabalho mostra exatamente a forma pró-mastigota dentro do aparelho digestivo. Nesse estudo, foram feitos análise com 66 cães positivos e 33 controle. E em 10 carrapatos dos cães positivos, foram analisados 10 de cada um e neles foram encontrados formas pró-mastigotas de leishmania. Não é um trabalho definitivo, mas é um trabalho que muito me assusta no sentido de controle e de surgimento de novos quadros sem que tenha a presença da lutsomia. Maiores estudos são necessários para que a gente confirme de fato isso, né? Mas essa é uma forma que muito nos preocupa. Mais uma vez, o vetor, a lutsomia longipalpis, é a principal forma de transmissão. Porém, a gente sabe que, além dessa forma, existe também uma forma alternativa com uma transmissão mecânica. Além dessa forma alternativa, existem outras formas que já foram comprovadas. A transmissão venérea, tanto do macho para a fêmea quanto da fêmea para o macho. Além dessa, a transmissão vertical. Então, cães com leishmaniose não devem ser colocados na reprodução, devem ser excluídos da reprodução. E isso é importante. Essas outras formas alternativas não têm importância epidemiológica grande. Mas nós, que somos clínicos, vamos nos ater aos nossos pacientes tratando-os individualmente. Então, nessa abordagem individual de cada paciente, é importante que a gente oriente de forma adequada o proprietário. Então, esse trabalho mostra exatamente, comprova uma transmissão vertical. Outra forma de transmissão é através da transfusão sanguínea. Também não é uma forma clássica, também não é a forma mais comum, mas é uma forma que já tem comprovação e a gente precisa ficar alerta com essas vias alternativas. Isso especialmente para os doadores. Você testa todo o seu doador para a leishmaniose? Você tem feito esse controle? Então, isso é importantíssimo, que os cães que são doadores sejam testados frequentemente para que se tenha um excelente controle acerca da infecção pela leishmania. Bom, pensando na doença mundialmente, esses dados que a gente tem são dados da Organização Mundial de Saúde, são dados do ano de 2013. Essa doença, a leishmaniose, é uma doença de distribuição bem ampla. E esses dados são dados humanos. Então, não são dados canino, são dados humanos. A gente sabe que a doença tem uma distribuição pelo mundo todo, mas o Brasil, a Índia e parte da África são as áreas ainda com maior incidência. E pensando na leishmaniose na nossa região, um pouco mais, né, pensando na leishmaniose nas Américas, no ano de 2014, foram diagnosticados 3.613 casos. Desses, 96% do nosso país. 3.453 casos humanos foram diagnosticados no Brasil. Eu tenho a sensação, pessoal, de que esses números eles não são reais. Porque eu tenho certeza que, diante da forma epidemiológica que as coisas acontecem no Brasil, dos registros, dos dados, muitos pacientes não são documentados como deveriam ser, infelizmente. Então, talvez esses números sejam maiores, mas esses são os dados oficiais até então. E aí, dentro desses dados oficiais analisados, dos 3.453 casos, 58% deles está na região Nordeste.
E os homens ainda são mais acometidos do que as mulheres. A gente sabe que a relação da frequência da doença, da incidência da doença, é 1,7 casos a cada 100 mil habitantes. E que a doença está em 21 unidades federativas nas 5 regiões brasileiras. Então, não existe mais, não tem. No Sul, por exemplo, a gente vivenciou uma época em que a doença não existia. Mas a doença fez uma redistribuição. Então, ela tinha muito no Nordeste, tinha muito em parte do Centro-Oeste, e aí ela saiu e se redistribuiu. E hoje a gente tem a doença em todas as regiões brasileiras. Bom, é uma doença que, se a gente pensa num gráfico, desde a década de 80 até os dados mais recentes, que são de 2014, é uma doença de altos e baixos, porém, é uma doença com tendência crescente. Então, isso também nos preocupa. E isso provavelmente acontece porque as medidas que a gente tem utilizado como forma de controle ainda não são as mais adequadas, provavelmente. Assim, o que a gente sugere é que essas medidas sejam revisadas, para que novas medidas sejam adotadas e que talvez a gente consiga uma eficácia maior no controle e na redistribuição da doença. Bom, esse é um modelo matemático antigo, de 1996, e que ele mostra, por exemplo, que a eliminação de cães não tem um resultado muito satisfatório no controle da doença. E essa talvez seja uma das medidas mais empregadas no controle da leishmaniose. Vocês podem pensar, Romei, que isso é de 1996. Porém, existe um modelo matemático mais recente e que mostra exatamente o mesmo resultado. Então, pessoal, não é porque o modelo de DAI é antigo, porque a medida realmente não é a forma mais eficaz de controle. E, além desses modelos matemáticos, existem inúmeros trabalhos na prática mostrando que a eutanásia dos cães não é a forma mais nem politicamente correta, nem eficaz para o controle da leishmaniose visceral canina. Bom, pensando na doença, em como é que ela acontece, esse vídeo é um vídeo que eu carrego, os alunos da pós-graduação já o conhecem muito bem. E esse vídeo é um vídeo que mostra o flebotomínio, né, a fêmea de flebotomínio fazendo repasse sanguíneo. E aí, nesse processo de repasse sanguíneo, a gente vê a inoculação acontecendo à medida que a fêmea de flebotomínio vai se alimentando, né? E nesse processo de inoculação, essas promastigotas, elas passam por todo o sistema imuninato da pele, passam por células apresentadoras de antígenos, e o protozoário, a leishmania, é um parasita intracelular obrigatório. Nesse processo de ser um parasita intracelular obrigatório, o protozoário tende a estar dentro de célula, né? E é confortável, é questão de sobrevivência para o protozoário estar dentro de célula. E aí, dentro do macrófago, ainda sobre a forma promastigota, ele passa para a forma mastigota. E aí é o que a gente vê, que perde o flagelo. Nessa forma amastigota, se a leishmania ela conseguisse ser eliminada, né, se o macrófago conseguisse eliminar a leishmania, estava tudo certo. Mas não consegue. E a leishmania vai se multiplicando por divisão binária dentro do macrófago. E se multiplica ao ponto de romper a célula. Essa multiplicação ela vai acontecendo até que a célula se rompa. Isso que seria importante seria a imunidade celular, que é o macrófago ser capaz de eliminar. Como isso não acontece, então a doença se dissemina e vai passando, as amastigotas vão para outra célula e para outra e para outra. Bom, ao mesmo tempo que localmente a resposta imune vai acontecer, a célula vai entrando em contato com os protozoários, no linfonodo uma resposta imune vai sendo montada. Então, são duas coisas ao mesmo tempo. Na pele, a inoculação e as promastigotas indo para dentro da célula e virando a mastigota e a disseminação da doença acontecendo. E a célula apresentadora de antígeno vai lá no linfonodo e fala para o linfonodo assim, existe um protozoário aqui. Então, monta uma resposta imune. E o linfonodo vai montar. Ou ele vai montar uma resposta que vai tender a TH1, que é a resposta dos sonhos, que é a resposta desejada.
que é quando o macrófago consegue ser capaz de eliminar o protozoário. Ou a resposta vai ser TH2. A grande diferença da TH1 para TH2, eu diria que é a capacidade do macrófago de eliminar a leishmania na TH1 e na TH2 há uma expansão clonal dos linfócitos B. Esses linfócitos se diferenciam em plasmócitos e há uma intensa produção de anticorpos. Então, na resposta TH1, a carga parasitária é baixa, a quantidade de anticorpos produzida é baixa. Esse animal provavelmente é assintomático e pode se manter assim. Já na resposta TH2, a carga parasitária é elevada, porque esses anticorpos produzidos, eles não têm função protetiva. Eles não conseguem fazer uma proteção de forma eficaz para eliminar a doença. Então, há uma intensa quantidade de anticorpos produzidos e esses anticorpos, eles não conseguem proteger o indivíduo. E isso está associado a elevadas cargas parasitárias e a muita sintomatologia. Então, de outra forma, há dois caminhos. O caminho da doença, que é o caminho TH2, que é o caminho de altas produções de anticorpos, que é o caminho de baixa imunidade celular. É o caminho que a gente não deseja. E existe o caminho TH1, o caminho desejado, com alta produção de imunidade celular, baixos títulos de anticorpos produzidos e baixa carga parasitária. Esse é o caminho do sonho, esse é o caminho ideal. É importante dizer para vocês que um cão que chega plenamente sintomático, ele provavelmente é um TH2, ele pode virar um TH1. E que um cão que é TH1, ele pode virar um TH2. Esse caminho, ele não é 100% irreversível. Então, é importante, mesmo que os cães sejam assintomáticos, se a gente consegue estabelecer um diagnóstico pleno, esses cães precisam ser tratados. Isso é fundamental e a gente vai ver mais à frente muitas justificativas para tratar o assintomático. Ao passo que o sintomático, ele pode passar a ser de volta um TH1. Bom, pensando no diagnóstico da doença, já está aí bem evidente que 60% dos pacientes são assintomáticos. E isso, para nós, é um grande desafio. Imagine que, para nós, médicos veterinários, esse é um grande desafio. Para o proprietário, então, ele não consegue imaginar como que o cachorro dele, que não tem a unha gigantesca, que não tem a pele descamando, que não tem a borda de orelha ferida, ele não é magro, como é que ele está com leishmaniose? Como é que ele está infectado por leishmania? Isso não entra na cabeça do proprietário. É muito difícil aceitar o diagnóstico do paciente assintomático. O que é importante de ser dito é que ele, neste momento, é assintomático. Mais à frente, ele pode virar um sintomático. E um dos nossos objetivos é que, se o cão vir assintomático, que ele volte rapidamente a ser assintomático, para que nós possamos, de forma mais eficaz, proteger o rim. Faz parte do nosso protocolo terapêutico que esse cão não desenvolva doença renal, que esse rim seja plenamente monitorado. Além dos 60% serem assintomáticos, o que também é evidente é que quando os sinais estão presentes, eles mimetizam qualquer doença. E, assim, diversas a leishmania dentro do organismo, ela não gera sintoma somente pela própria presença do protozoário. Os imunocomplexos formados pela intensa quantidade de anticorpos produzidos, principalmente na resposta TH2, vão gerar sintomatologias. Então, muitos pacientes têm sintomatologia pela deposição de imunocomplexo e não pela ação direta da leishmania. E esses imunocomplexos, eles podem se depositar em qualquer parte do corpo. E a sintomatologia vai depender de onde essa deposição aconteça. Imagine que essa deposição aconteça no rim, o cão vai fazer uma glomerulonefrite. Se acontecer no olho, vai fazer uma uveíte, na pálpebra, uma blefarite, na extremidade da orelha, uma vasculite de borda de orelha. Então, essa forma clínica variada depende muito de cada paciente, da intensidade de anticorpo produzida, da carga parasitária por ele produzida, né? Que o cão possa albergar. A leishmania ela pode afetar os diversos órgãos. E aí, isso gera muita limitação no diagnóstico, porque nós ficamos o tempo inteiro pensando na sintomatologia clássica e muitas vezes ela não existe. É importante fazer investigação em qualquer região do Brasil.
facilidade de transporte dos cães é muito intensa, então é comum sair um cão, mesmo numa região onde a gente não tenha a leishmaniose de forma endêmica, mas a facilidade de transporte dos cães é muito intensa, então você pode ter um animal que foi infectado, mas sem sintomas, e quando chegou nessa nova região, ele passou a desenvolver sintomas. Então, precisamos estar alerta. Quando os sintomas estão presentes, eles mimetizam diversas doenças, e doenças em diversas regiões. Os sinais dermatológicos, eles são, sem dúvidas, o mais comum. E eu acho que é por isso que eu estou nessa história, né? Porque o meu amor pela dermatologia nasceu há um tempo atrás, mas a leishmaniose entrou depois da dermatologia na minha vida. Primeiro nasceu a dermato. E aí, quando eu cheguei em Natal, eu nada entendia de leishmaniose, eu não conhecia a doença, nada. Mas ela começou a acontecer e eu comecei a pensar em doença autoimune, pela deposição de imunocomplexos. E aí, nessa história de pensar em doença autoimune, biopsiava, vinha leishmania. Eu falei, meu Deus, eu não entendo nada desse negócio, vamos estudar. E aí surgiu a necessidade de se estudar cada vez mais pela elevada incidência da doença, né? E nós temos um problema muito grave em todo o Brasil, no Nordeste em especial, mas no Brasil inteiro. Além dos sinais dermatológicos, nós temos linfadenomegalia, emagrecimento, hepatoesplenomegalia, oftalmopatias, lesões em mucosa, sinais de aparelho digestivo. Cão que tem leishmaniose só tem vômito e diarreia. Por enterites linfoplasmostárias, por exemplo, por deposição de imunocomplexo no intestino. Isso pode acontecer. E nós vamos pensar em corpo estranho, neoplasia, intestino irritado, em tantas coisas e pensamos menos na leishmaniose. Esses são sinais clássicos, né? Então, onicogrifose marcada, pelo baço, animal com perda de peso, com áreas de deposição de atrito, né? Áreas de apoio, com alopecia mais evidenciada, com pele ulcerada. Além disso, a gente pode ter esse aspecto descamativo, né? Esse aspecto argênteo, um aspecto seborreico, desqueratótico marcado, animal com emagrecimento intenso, com perda de massa muscular, com vasculite em bordas de orelha, com formação de crostas hemáticas. O cão, o boxer aí, tem também uma pele com aspecto argênteo intenso, com escamas firmemente aderidas, com bordas de orelha com uma vasculite marcada, com crostas hemáticas, uma blefarite. Nos dois animais a gente vê blefarite, a gente vê o plano nasal acometido. Então, pode haver despigmentação, se assemelhando a doenças autoimunes, ou uma blefarite ulcerativa. Esse animalzinho deu muito trabalho para o diagnóstico, esse poodlezinho preto. O York também, esse é um York, acreditem, também com formação de crostas hemáticas. Esse animal não conseguia abrir o olho, ele já chegou para mim em doença renal. Foi bem difícil, o proprietário passando por uma luta muito grande, perdeu um filho, queria ir até o fim com o cachorro. Então, nós precisamos conversar muito abertamente com o proprietário sobre o tratamento, sobre as possibilidades, sobre estar bem, né? Às vezes, nós vamos ver lá na frente, o prognóstico não é o melhor, principalmente se a doença chegou ao rim. Então, esse cão, ele pode ser tratado, mesmo que ele seja um nefropata, mas precisamos ter uma conversa aberta com o proprietário e dizer para ele, quanto tempo o seu cão vai viver com essa nefropatia? Não sei, às vezes os valores de creatinina já chegam exorbitantes. Então, se isso acontece, o prognóstico é pior ainda. Anemias graves, difíceis de reverter, aplasia de medula. Então, esses quadros são os quadros fim de linha. Que pode ser tratado? Podem ser tratados. Porém, é preciso conversar, realmente, abertamente com o proprietário. Bom, como que fazemos os diagnósticos? Em relação aos testes indiretos, eu gostaria de falar primeiro dos testes rápidos, que são os testes qualitativos. Um teste rápido, ele nos fornece a informação de reagente e não reagente. Ele não nos dá uma intensidade de quantidade de anticorpos produzidos. Ele não nos dá isso. Ele só diz se é reagente ou não reagente. Existem testes que, quanto mais marcada for a cor do reagente, provavelmente mais anticorpo está produzindo, mas eu não tenho como quantificar isso. Esse teste, qualquer deles, é um teste de triagem.
O positivo tem grande chance de ser, porque a especificidade do teste é muito marcada, muito alta. Mas ele não é 100%. Nenhum dos testes de triagem é 100%. O teste de triagem, ele é triagem. Então, fez ele, deu reagente, você tem que fazer outra prova parasitológica, outra prova sorológica, e aí a gente tem uma proposta de diagnóstico para vocês. Pensando nas outras provas, o RIF e o ELISA talvez seja a nossa grande escolha. É importantíssimo, pessoal, importantíssimo fazer teste sorológico com diluição total ou diluição plena. Isso é fundamental para que nós saibamos o máximo título produzido por aquele animal. Então, quanto mais alta a produção de anticorpo, mais TH2 o cachorro é, mais carga parasitária ele vai ter, mais possibilidade de transmissão, mais correlação direta com doença esse animal tem. Então, testes com elevados títulos sorológicos confirmam o diagnóstico. Os baixos títulos, para nós, são um desafio, porque muitos pacientes a gente precisa monitorar para saber o que vai acontecer com esse cão no futuro. Bom, o que a gente considera um título alto? Essa proposta de título alto a gente utiliza baseada no Leishvet, que é o grupo europeu que estuda leishmaniose, e eles recomendam que um título alto seja 3 a 4 vezes o ponto de corte ou cutoff. Além dos testes sorológicos, existem as provas moleculares e as provas parasitológicas. A prova molecular não deixa de ser uma prova parasitológica. A citologia é um teste, para mim, sensacional. Quem me conhece sabe que eu amo citologia, dou aula disso. Então, eu tenho um prazer enorme de falar em citologia, mas requer um atendimento especializado para fazer. Não é fácil começar, mas não é impossível, hein? Então, fazer citologia é muito bacana. Muitas vezes a gente fecha o diagnóstico. O grande problema dessa prova é que a sensibilidade dela é baixa. Muitos cães estão doentes e até infectados, e aí a gente não consegue estabelecer o diagnóstico, mesmo o animal estando doente ou infectado, porque você não encontra necessariamente, mesmo tendo aquela lesão cerada, mesmo tendo crosta na borda da orelha, mesmo tendo toda aquela sintomatologia que a gente acabou de ver, então, muitos cães não fazem uma prova parasitológica positiva. E aí, para melhorar essa sensibilidade, sugere-se a imunistoquímica, que melhora, mas melhor ainda é o PCR. E aí a grande recomendação é que o PCR seja feito em tempo real quantitativo. Então, o real time quantitativo. Que aí, gente, o ideal é que a gente colha de pele, de medula óssea ou de linfonodo. Pode ser feito de sangue periférico, mas a sensibilidade cai um pouco diante dessas outras regiões a serem escolhidas. O PCR nos diz o quanto de DNA de leishmania esse animal tem. Quando a gente tem uma elevada quantidade de amplificações, nós temos provavelmente uma elevada carga parasitária. Há uma correlação direta com isso. E aí isso confirma o diagnóstico. Pensando nesses testes, existe uma sugestão que foi elaborada por um grupo de veterinários pensando na facilitação e na unificação da proposta. Então, foi feita uma sugestão do fluxograma de diagnóstico. E nessa sugestão, a gente começa com o animal com ou sem manifestações clínicas da doença. Então, o assintomático está sem manifestação. E aí, primeiro passo é sempre uma sorologia. Você me pergunta qual o primeiro exame a fazer? Sorologia, não tenho dúvida. É por lá que a gente começa. Fez uma sorologia qualitativa, reagente ou não reagente, o teste rápido, a sequência é fazer uma quantitativa, porque nós precisamos saber o quanto de anticorpo esse animal está produzindo. Deu reagente e o título é alto, confirmado o diagnóstico. Se deu reagente, vamos dizer que tenha dado um título 1 para 80, não é um título elevado, é um baixo título. Se o título é baixo, lembra, ponto de corte é 4 vezes, 1 para 40, e um título alto é 4 vezes esse ponto de corte. Ponto de corte é 1 para 40, 4 vezes 1 para 40, 1 para 160. Então, 1 para 80 não é um título elevado. E aí, por isso, esse animal precisa passar por outra prova. E aí, a recomendação é uma prova parasitológica.
Então, o título foi baixo, segue na prova parasitológica para fazer a investigação. Confirmou com a citologia, ou com o PCR em tempo real, ou com a imunohistoquímica, ou com a biópsia, enfim. Você encontrou o protozoário? Confirmado o diagnóstico, mesmo que o título seja baixo. Existem alguns cães, veja que doença esquisita, que não fazem prova sorológica. Você olha para o cachorro e fala, meu Deus, o cachorro tem a cara da leishmaniose. Faz a sorologia e dá não reagente. E aí, nesses cães, mesmo que a sorologia seja não reagente, se a suspeita ainda vai adiante, nós precisamos fazer a citologia para a gente tentar confirmar o diagnóstico ou uma prova mais sensível, como o PCR. Confirmou, positivo, confirmado. Se a prova citológica ou histológica ou PCR der negativo, e principalmente se o cão que tem essa prova negativa tem um título, mesmo que ele seja baixo, como 1/80, o passo seguinte é monitorar esse paciente. E aí uma proposta é repetir com 30 dias. Na maioria dos meus pacientes eu repito em torno de 60 dias, porque a gente precisa ver qual vai ser o comportamento desses títulos de anticorpos. Porque eles podem aumentar, mas eles podem cair e negativar. Esse paciente que vai ser monitorado, é importante que ele esteja de coleira, de repelente, para que esse cão não seja uma fonte de infecção para outros animais. Bom, você investigou, fez tudo certo, é não reagente, não há sorologia, no final deu tudo negativo, o animal está doente, pense em outros diagnósticos. Bom, mas vamos considerar a partir daqui que esse animal foi diagnosticado, que nós fizemos uma prova parasitológica ou que a sorologia tem um título elevado. A partir de agora, vão ser os passos seguintes que a gente vai sugerir para vocês fazerem e acompanhar esse animal. O passo seguinte é o diagnóstico e o estadiamento. Esse passo é muito importante, pessoal. Por quê? Porque baseado no estadiamento, há uma correlação direta com o prognóstico do animal. Então, o proprietário ele tem o direito de saber o que esperar daquele tratamento que será feito com o cão dele. Claro que a gente não tem uma bola de cristal para saber se, estadiamento 1 todo mundo vai responder. Não, mas baseado nos trabalhos já publicados e na experiência de cada pesquisador, o que se sabe é que quanto mais precoce for o diagnóstico desses animais e quanto menos sintomatologia em diversos órgãos esses animais tiverem, melhor é o prognóstico. E aí, por isso, a importância de fazermos diagnósticos precoces. Por isso, a importância de implantarmos as provas sorológicas no dia a dia, mesmo que o animal seja assintomático. Esse é o outro grande desafio dessa noite. Quantas sorologias você faz? Você tem um desafio de pelo menos dobrar, triplicar, porque isso é importante. Não importa que você mora em Porto Alegre, não importa que você está em Curitiba, onde a gente pensa que a doença não é frequente. A gente pensa, vamos fazer os levantamentos, vamos saber os nossos reais dados. Bom, o que a gente utiliza para fazer o monitoramento desse paciente? Os exames laboratoriais, como hemograma, função renal, através da ureia e creatinina e da proteína e creatina urinária, e a dosagem, o estudo da proteína, né, o proteinograma. Então, a gente precisa da dosagem da albumina e da globulina para fazer uma correlação. Então, quando a gente faz a relação albumina-globulina, esses dados, em geral, de cães que estão infectados e até doentes, eles são abaixo de 0,6, essa divisão, albumina-globulina. Os cães que estão doentes e que têm essa relação baixa, faz parte do nosso objetivo que essa relação aumente. É comum um cão com leishmaniose ter perda de albumina pelo rim, pelo intestino. É comum que a albumina tenha sua produção diminuída pelo aumento da globulina e por um equilíbrio na viscosidade de sangue. Se a globulina sobe demais, a albumina não pode ser excessivamente produzida, então ela vai tender a cair, além da tendência de perder pelo rim e pelo intestino. Então, é comum que isso aconteça. Bom, e aí, baseado nesses testes, nós vamos ver 4 estágios da doença. O estágio 1, o paciente é assintomático, com títulos baixos ou com títulos mais elevados, mas ele é assintomático e os exames laboratoriais são normais. Ureia, creatinina, hemograma, proteína e creatina urinária, não tem nada alterado. Esses animais têm um prognóstico excelente.
E no Brasil, pessoal, não existe recomendação legal terapêutica sem uso do milteforam. Você vai precisar tratar esse paciente, tem que entrar o milteforam nessa história. Nós podemos reduzir as drogas auxiliares que a gente recomenda, mas nós não podemos não fazer o milteforam, porque é a única droga liberada para o protocolo terapêutico. Nós só podemos tratar, e hoje nós só temos o direito, porque esse produto foi registrado. No estágio 2 de doença, o animal é plenamente sintomático. Ureia e creatinina normal, normais. Porém, proteína e creatinina urinária pode estar alterado. Se assim estiver alterado, esse paciente está no estágio 2B. E esse prognóstico já sai de bom para reservado ou de bom a reservado. Se é um paciente em prognóstico em estágio 2A, onde não há alteração de proteína e creatinina urinária, excelente. Se ele está em 2B, ele já tem lesão renal. Isso já deixa o prognóstico mais reservado. Além desse, existe o estágio 3 e o estágio 4, onde os pacientes nos dois estágios são plenamente sintomáticos. Os títulos podem ser bem altos ou até nenhum. Esses títulos podem variar de paciente a paciente, sorológicos nos anticorpos. Porém, o que é importante ser dito é que esses pacientes estão todos em doença renal, francamente, acometidos de doença renal. E isso muda o prognóstico. Então, essa é a importância que a gente está vendo de fazer um diagnóstico precoce. O paciente com leishmaniose precisa ser diagnosticado precocemente, para que a doença não chegue no rim antes do nosso diagnóstico. Isso é fundamental. Bom, quais os objetivos do tratamento? Reduzir a carga parasitária, restaurar a resposta imune, promover a cura clínica. Não é objetivo zerar a carga parasitária, mas é promover a cura clínica e prevenir recaídas, principalmente para que outros órgãos não passem a ser afetados numa recaída daquele paciente. E aí, pessoal, existem várias drogas leishmanicidas descritas no mercado, mas a única droga que nós podemos utilizar para o tratamento dos nossos pacientes hoje no Brasil é a miltefosina, que é o princípio ativo do milteforam, a leishmanicida. Bom, esse trabalho é um trabalho que eu adoro falar dele, é um trabalho que esse autor, ele pesquisou 2 grupos de cães, um grupo tratado com milteforam e allopurinol e um grupo tratado com glucantina e allopurinol. Esse trabalho é um trabalho da Itália. E aí, nesse trabalho, ele acompanhou os cães por 6 anos. Cada grupo tinha 9 animais. E o que ele observou? Que a resposta clínica dos pacientes tratados nos 2 grupos é muito semelhante. Entretanto, uma coisa que chama a atenção é que a recidiva pode acontecer, ou vamos dizer que nesse caso aconteceu, em 4 dos 9 pacientes tratados com miltefosina, com milteforam. E em um paciente tratado com glucantime. A bem da verdade, pessoal, a recidiva pode acontecer com qualquer protocolo. Não existe cura parasitológica com nenhum protocolo. O que é importante relatar é o monitoramento. Nós precisamos monitorar para saber qual é o momento que nós precisamos retratar aquele paciente. Bom, além disso, além do milteforam, nós recomendamos a terapia auxiliar, que a gente denominou assim porque ela é composta de drogas imunomoduladoras, como a domperidona, que aumenta a capacidade do macrófago de destruir a leishmania. Lembra que a resposta TH1 é o que a gente deseja? Domperidona faz isso, induz a essa resposta. O levamisole e a propinobacterium acne já foram citados, porém, a droga de mais eficácia comprovada é a domperidona. Além dela, a gente utiliza imunossupressores, né, imunomoduladores que vão suprimir principalmente os imunocomplexos, que nos dão um trabalho enorme no processo de tratamento. Então, é importante o paciente usar corticoide durante esse processo, mesmo que ele tenha uma doença infecciosa. Tem muito veterinário que tem medo de entrar com corticoide no tratamento de um cão com leishmaniose, mas é fundamental não fazer só o milteforam. Fazer o milteforam, bom, não é que seja tão fundamental assim, vocês vão ver que os dados do trabalho, que a Ingrid vai mostrar para vocês, foi só com o milteforam. Porém, nós que estudamos e que vamos atrás, pesquisamos, e a nossa experiência pessoal mostra que o milteforam funciona muito bem. Mas quando a gente associa com essas terapias auxiliares, a resposta é melhor ainda, mais rápida. E a gente mantém uma menor taxa de recidiva. E aí, a prednisolona é a droga de escolha.
Então, a dose baixa, meio a 1 miligrama por quilo, 5, 10, 15. Quanto tempo de prednisolona vai precisar? Não sei. Quanto de imunocomplexo o seu paciente tem? Isso é importante. Existem casos que a formação é tão grave que precisamos fazer uma imunossupressão mais potente, como usar a dexametasona, mas não é a via de regra. A via de regra é fazer prednisolona. Bom, pessoal, esse é um estudo que mostra a ação da domperidona. Esse estudo foi apresentado no Congresso Mundial de Leishmaniose, que aconteceu em Porto de Galinhas, aqui no Brasil. Esse ano a gente tem outro congresso de leishmaniose, que vai ser em Toledo, na Espanha. Se Deus quiser, nós teremos novas perspectivas de estudo para trazer para vocês. E esse estudo, esse que a gente passou, mostra exatamente os resultados com a domperidona. Além dos tratamentos feitos de forma auxiliar, as outras drogas que a gente recomenda, a fluidoterapia, a transfusão de sangue, o uso do antibiótico e o uso do alopurinol como leishmaniostático. Então, essas drogas, o alopurinol, ele faz parte do protocolo básico, que é alopurinol, domperidona, prednisolona em muitos pacientes e principalmente a miltefosina ou milteforam. Mas a transfusão, a fluidoterapia, a antibiótico-terapia vai depender da condição geral do paciente. Cada caso é um caso. Bom, qual que é o protocolo proposto? Miltefosina, que é o milteforam, na dose de 2 miligramas por quilo, uma vez ao dia, por 28 dias. Além disso, alopurinol, 10 a 20 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, por uso constante. Além da domperidona, a dose recomendada é meio miligrama por quilo, uma vez ao dia, 30 a 60 dias. Eu gosto muito mais da opção 60 dias. E está faltando aí a prednisolona, que muitos pacientes precisam receber, meio miligrama por quilo, até 1 miligrama por quilo. Quanto tempo? Não sei. Depende do seu paciente. Esse é o protocolo inicial, é o protocolo base. Eu diria que é o feijão com arroz. A partir daí, nós vamos incrementando o nosso prato. Uma coisa que é importante é saber quando eu preciso retratar o paciente. Cada 4 meses, é recomendado que se faça um novo estadiamento. E para sabermos como está esse animal. Nesse novo estadiamento, uma pergunta importante é: como está a carga parasitária? Como é que nós vamos medir a carga parasitária? PCR, real time. Como é que nós vamos saber como está o paciente? Exames de estadiamento, hemograma, ureia, creatinina, proteínas totais, proteína e creatina urinária. Como nós vamos saber se esse alopurinol pode estar formando cálculos renais? Ultrassonografia. Esses exames são exames de monitoramento de qualquer paciente com doenças crônicas. De uma forma geral, pensa na doença renal, pensa na neoplasia, pensa na doença crônica. Você vai precisar monitorar o paciente. Na leishmaniose é da mesma forma. A pressão arterial está completamente correlacionada com os doentes renais. Então, é importante acompanhar e avaliar os casos de hipertensão para eles serem tratados para que a gente evite mais uma sobrecarga para esse rim, que já tem grandes chances de estar sofrido. Bom, aqui um antes e depois para vocês, quadros que estavam realmente bem difíceis, mas que o antes e depois é animador. Sabe o que eu desejo? Que você tenha o prazer de tratar um paciente com leishmaniose. Porque é muito bacana ver o antes e depois. O prazer, quando eles respondem, quando o diagnóstico é precoce. Essa é uma doença de amor e ódio. É uma doença que, quando você vê esse antes e depois, você fala: meu Deus, eu estudei para isso. Eu quero ver esse cachorro bom. Mas quando você perde o paciente, gente, é uma doença cercada de choro. É uma doença onde a perspectiva do tratamento não vai resolver o problema. Porque o objetivo do tratamento não é controle epidemiológico, é controle individual dessa cadela que está aí. Onde a perspectiva do tratamento é a melhora desse antes e depois, não de uma população como um todo. O tratamento é individualizado. O objetivo do tratamento é aquele paciente. Outro antes e depois. Então, pacientes que nesse processo mostram que vale a pena estudar, que vale a pena viver essa história antes e depois. Esse que vai entrar agora foi o maior desafio. É o Raul, antes e depois do Raul. Parece outro cachorro, mas se vocês olharem, a marcação das patas é a mesma.
Bom, pessoal, um ponto importantíssimo a falar da prevenção. Mais importante que a gente faça prevenção do que a gente faça tratamento. Faz parte da prevenção o controle dos flebotomínios. É muito difícil fazer controle de flebotomínio. Mas faz parte da prevenção o uso de repelente, de coleiras, de inseticidas. Essa é a principal medida voltada para o cão. Esse uso de coleira e de repelente de inseticida ela é fundamental para o controle. É importante dizer a vocês que existe vacina para leishmaniose. É bem verdade. Porém, a vacina não impede infecção, ela impede que a doença aconteça. Ela modula a resposta para TH1. Mas ela não impede que o flebotomínio vá lá e faça o repasse sanguíneo no cão. Então, pessoal, fundamental, é comum que a gente pegue no consultório um paciente que diga assim, doutora, meu cachorro não pode ter leishmaniose. Por que ele não pode ter leishmaniose? Pergunto eu, e o proprietário diz, porque ele foi vacinado. Mas ele não usa nenhuma coleira, ele não usa nenhum repelente. Isso gera uma falsa sensação de proteção. Pessoal, não existe vacinação sem repelente, sem inseticida, sem coleira. Ponham isso cada dia mais em mente. Obriguem o proprietário, obriguem no bom sentido, a usar repelentes, a usar coleira, a usar inseticidas. E, na sequência, a vacinar. Eu não estou contraindicando a vacina. Só estou dizendo que a gente não pode criar uma falsa sensação de proteção. Bom, essa é uma proposta do Brasileixe. O Brasileixe é um grupo muito respeitado em todo o Brasil, na verdade. Pelo grupo Leixe-Vet, também o Brasileixe é muito respeitado, que são os grandes grupos que estudam a doença. Eu tenho muito respeito por cada um que faz parte desse grupo. Eu sou muito feliz pela existência dele, porque ele trouxe uma luta muito grande pela doença, né? Então, a doutora Ingrid, o Paulo Tabanês, o Fábio Nogueira, o Vitor e tantos outros que fazem parte desse grupo. E eles preconizam educação em saúde, controle da população canina, diagnóstico e tratamento de cães infectados, olhos assintomáticos, e de animais doentes. A luta contra o vetor precisa ser continuada e a vacinação contra a leishmaniose visceral canina. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação, dizer que eu vou continuar por aqui. Vou assistir mais uma vez a doutora Ingrid, que vale muito a pena, né, falar sobre esse estudo. Vocês vão ver a luta que foi para que tudo acontecesse. Tá bom? Muito obrigada. Essa foi Romeika Reis. Romeika, eu queria te agradecer sua participação aqui. Você ainda continua com a gente para responder daqui a pouco algumas perguntas que o pessoal está mandando aí para a gente. E só queria fazer uma observação. É muito gratificante observar a sua paixão, a paixão pelos animais e pela cura. Muito bom mesmo. Obrigado por estar aqui presenciando isso daí, tá bom? Bom, com vocês agora, Ingrid Meis. Bom, boa noite novamente para todos. Realmente é um prazer estar aqui falando do Milteforam também. Realmente foi uma luta de anos, de décadas, na verdade, e desde 2010 nós estamos tentando fazer o trabalho com o Milteforam aqui no Brasil. Vocês lembram que a lei é proibido tratar animais com produtos de uso humano, tratar animais contra a leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano ou não registrados no Ministério da Agricultura e da Saúde. Então, o que nós tínhamos que fazer? Selecionar um produto que não era usado em humanos e que poderia ser registrado no Ministério. Então, nós temos o Milteforam e nós gostaríamos de registrar no Ministério justamente para poder usar esse produto. E o que aconteceu? Primeira vez nós apresentamos para o Ministério e não deu muito certo, aí nós refizemos o protocolo. No final, o protocolo foi tão bem estudado, fechou todas as portas, impossível dizer faltou algum estudo, faltou algum teste. Então, nós começamos a fazer esse estudo de eficácia do Milteforam em 2013, 2014, 2015... Final de 2015 ele terminou, 2016 nós conseguimos o lançamento, o registro. E o mais importante, Milteforam foi aprovado para uso em animais aqui no Brasil.
Lembrando, novamente, que a Romeica falou, que o glucantime e a anfotericina não é recomendado, é proibido usar em animais. Em animais, nós vamos usar somente o milteforam. O Ministério exigiu, para você registrar um produto, você tem que usar somente ele. Então, vamos usar somente o milteforam, sem holopurinol, sem um corticoide, absolutamente sem nada, só esse produto. O que é o milteforam? O princípio ativo é a miltefosina, hexadecilfosfocolina, análogo de fosfolipídios, foi desenvolvido no Instituto Max Planck, em Göttingen, na Alemanha, pelo professor Hans Eibel e Clemens Unger, e a partir daí a Virbac começou a desenvolver a formulação para uso veterinário na Europa em parceria com a Antares. Esse produto originalmente ele foi desenvolvido como um antitumoral e eles perceberam que tinha um potencial leishmanicida, isso ainda na década de 80. O mecanismo de ação, ele inibe a biossíntese de receptores de GPI, glicosilfosfatidil-inositol, ele interfere na síntese da fosfolipase e da proteínoquinase C, ele tem ação antimetabólica e o mais importante, alguns estudos sugerem que a própria miltefosina possui propriedades imunomoduladoras. Isso é um ponto primordial nesse produto. Foram feitos 2 estudos clínicos na Europa. O primeiro estudo clínico foi feito na Espanha e na França. O milteforam foi usado durante 28 dias, em 46 cães. A observação foi durante 42 dias. E foi basicamente observado score clínico, a melhora do score clínico, a citologia de sangue, aspirado de medula óssea, e observou-se no final um resultado de 90% de cura parasitológica sem alteração nos valores hematológicos e bioquímicos, o que confirmou a segurança do produto. O segundo estudo foi feito na Espanha, na França e na Itália. Score clínico foi examinado também, amostras de sangue, aspirado de linfonodo. Foi feito o PCR em tempo real, o quantitativo, a cada 30 dias por 12 meses. O milteforam foi utilizado durante 30 dias nos cães doentes. Foram utilizados 18 animais que foram acompanhados durante 12 meses, 1 ano. E a redução da carga parasitária foi de 91,8%. Então, esses estudos foram extremamente importantes para conseguir a licença na Europa. Aqui no Brasil, nós tivemos que fazer o estudo justamente para obter o registro no nosso Ministério da Agricultura e com a avaliação do Ministério da Saúde, porque nós temos a Lutzomia longipalpis, que é diferente do vetor na Europa, e também a Leishmania infantum, que na verdade é a mesma da Europa, que nós chamamos de Chagas também. Esse estudo foi principalmente para atender ou para estar dentro da portaria ministerial 1426, provavelmente vocês não vão conseguir ler tudo o que está aí, mas é justamente para aprovar um produto para uso veterinário que não é usado para leishmaniose visceral humana. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar a eficácia terapêutica e a segurança do milteforam em cães naturalmente infectados por Leishmania infantum e seu potencial de infecciosidade. Quanto iria proteger o animal dele ser disseminador da doença após ou durante o tratamento. E o outro objetivo é óbvio, registrar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Ministério da Saúde. E os objetivos específicos. Primeiro, nós queríamos avaliar a eficácia na evolução clínica dos animais, então, por um sistema de pontuação. Avaliar a eficácia na evolução da infecção através de exames sorológicos, moleculares, parasitológicos e bioquímicos. Avaliar a segurança pela mensuração de parâmetros hematológicos, perfil renal e hepático, e avaliar o potencial de infectividade desses animais através do exame de xenodiagnóstico. O xenodiagnóstico, eu vou entrar mais em detalhes para mostrar para vocês, mas o xenodiagnóstico não é um exame que se faz como rotina dentro dos laboratórios e o veterinário não vai ter condições de fazer esse tipo de exame.
Mas para comprovar a redução da infectividade, nós tivemos que fazer esse exame. O estudo levou, nós fizemos em 4 meses, foram 36 cães doentes, com várias manifestações clínicas, desde um animal que estava totalmente perfeito, mas claudicava, porque ele claudicava por causa dos imunocomplexos. Então, nós tínhamos animais com problemas oftalmológicos, ou problemas dermatológicos, e imunocomplexos, etc., e todas essas manifestações estavam em um ou outro cão. O que nós observamos, então, foram as manifestações clínicas, fizemos o xenodiagnóstico, fizemos o PCR em tempo real, quantitativo, de linfonodo, medula óssea e pele principalmente importante, para saber o quanto ela era possível de transmitir, a citologia de linfonodo e medula óssea, o proteinograma, né, albumina/globulina, como a Romeica já explicou, o hemograma, para saber o estado renal e hepático também. Quem foram as instituições envolvidas? Primeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, que nos forneceu os flebotomínios virgens, claro, eles não estavam contaminados, eram flebotomínios limpos, criados em biotério. A Escola de Saúde Pública de São Paulo, da USP, que nos ajudou com o xenodiagnóstico, ou seja, a dissecção de cada um dos flebotomínios utilizados no xeno. O Hospital Veterinário Mundo Animal, que foi responsável pela manutenção dos animais, pelos exames, o score clínico, o proteinograma, a avaliação hepática e renal. A Universidade Anhembi Morumbi, responsável pela citologia de medula óssea e de linfonodo, e o Instituto Adolfo Lutz, que nos proporcionou o exame de PCR em tempo real de pele, medula óssea e linfonodo. As instalações. Nós tínhamos que ter instalações especiais para que esses animais positivos pudessem ser mantidos sem possibilidade de entrada de flebotomínios. Então, foi atrás da clínica, foi fechado um espaço, colocado uma tela grossa, uma tela fina, que eles chamam de antiafídio, que tem menos de 1 milímetro de vão, uma chapa de metal para os animais não pularem e destruírem essas telas, né? Foram feitos 3 grandes canis, foi colocada essa tela e uma antecâmera também, para a gente poder se movimentar, entrar sem deixar escapar ou entrar algum flebotomínio. Nos canis nós colocamos armadilhas CDC para, se eventualmente houvesse algum rasgo na tela, poderia entrar algum flebotomínio. Esse flebotomínio seria pego na armadilha, era ligada todas as noites. E tinha câmeras também, câmeras que filmavam, porque às vezes havia briga de animais, etc. Então nós tínhamos que saber exatamente quem era o briguento e separar ou trocar de canil. 36 cães adultos, raças variadas, idade entre 2 e 5 anos, existiam, o sexo era 19 machos, 17 fêmeas, o peso entre 4,5 e 22,4 quilos, e todos naturalmente infectados por Leishmania infantum. Os critérios de infecção: animais com manifestações clínicas compatíveis com leishmaniose, animais com diagnóstico positivo, aí entra sorologia positiva, parasitológico e ou molecular positivos. Então, não era só sorologia, nós tínhamos que ter certeza que esse animal tinha ou o parasito ou o DNA do parasito. Exclusão, claro, não utilizamos animais que tivessem alguma alteração no perfil renal ou hepático ou animais com outras enfermidades infecciosas. As manifestações clínicas, como vocês veem, foram classificadas com scores: ausente, moderado, intenso ou grave, onicogrifose e emagrecimento como ausente, moderado e intenso, e outras alterações, oveíte, ceratite, esplenomegalia, etc., como ausente, sim ou não, né? Ausente presente. A citologia aspirativa de linfonodo e medula óssea também foi considerada a quantidade de parasitos. Então, o negativo 0, raras formas 1, isso na lâmina, né, para ver os parasitos.
Poucas formas 2, média moderada e elevada acentuada. Em relação ao xenodiagnóstico, o que foi feito com o xenodiagnóstico? Os cães foram mantidos em salas especiais, com temperatura e umidade controlada, porque o flebotomínio exigia isso. O exame sempre foi feito no escuro, porque os flebotomínios gostam, né? A exposição foi durante 60 minutos, uma média de 75 insetos, 30% machos e 70% fêmeas. Então, o cão ficava anestesiado, os flebotomínios ficavam em contato com a orelha, com o pavilhão interno da orelha, durante 60 minutos, para picarem e se alimentarem desse sangue desses animais tratados. Na verdade, foi feito um xenodiagnóstico antes do tratamento e 4 meses depois do tratamento. Após a exposição de 1 hora, esses insetos foram mantidos durante 6 dias para maturação das leishmanias. Como a doutora Romeica explicou, elas se transformam de amastigotas em promastigotas nesses 6 dias. Após esses 6 dias, todos os insetos fêmeas foram dissecados, com determinação da quantidade de infectados e não infectados. Essas foram as embalagens nas quais os flebotomínios foram conservados e retirados da Universidade Federal de Minas Gerais e foram levados para Andradina, mais de 1.000 quilômetros, dentro de uma caixa de isopor, conservados com umidade exata. Esses algodões embaixo da placa de Petri, na verdade, era água com açúcar, para que esses flebotomínios pudessem não desidratar, ter algum líquido com açúcar para eles ingerirem durante a viagem. A viagem durou 12 horas, praticamente. Chegando em Andradina, eles permaneceram conosco no hotel e no dia seguinte é que eles foram utilizados para fazer o xenodiagnóstico. Aqui vocês veem um cão anestesiado, esse potinho, como ele tinha uma tela fininha na tampa, essa tela era colocada em contato com a pele para que os flebotomínios pudessem entrar em contato com a pele da orelha e picarem esse animal e engurgitarem. A partir daí, nós deixávamos o potinho na orelha do animal, nesses panos escuros, temperatura, desligávamos a luz e essas meninas seguravam esse potinho sem poder mexer, né? Senão alteraria o contato dos flebotomínios com a pele e ficavam 60 minutos segurando esse pote na orelha do animal anestesiado. A partir daí se retirava o potinho, confirmava-se o engurgitamento dessas fêmeas flebotomíneos e a partir daí elas eram colocadas nessas gaiolas de tecido também, onde elas permaneciam 6 dias em ambiente também escuro, úmido, só com umas algodõezinhos com água e açúcar para que eles aguentassem esses 6 dias lá. A partir daí, essas fêmeas eram dissecadas, era isolado o intestino dessas fêmeas flebotomíneos e procurado a promastigota. Como vocês veem, é a fase da leishmania com o flagelo. E aqui nós temos um filminho com elas se movimentando no intestino do flebotomínio. Então, vocês verem que a quantidade de leishmania dentro do intestino. Também nesse xenodiagnóstico foi feita uma avaliação de score, infecção fraca, infecção moderada, forte, isso dependia da quantidade de leishmania no intestino do flebotomínio. Finalmente, nós fizemos também o PCR em tempo real, ou seja, o quantitativo, com fragmentos de pele, linfonodo e medula óssea, e que nos demonstrou a correlação com a carga parasitária e as manifestações clínicas. Então, por que foi importante? Porque se você tem um xenodiagnóstico negativo, você tem menos carga parasitária e menos manifestações clínicas. Então, isso nos ajudou também a usar o PCR de pele, que teve a maior correlação possível com o xenodiagnóstico. Então, é um dos exames que a gente recomenda fazer para acompanhamento do tratamento.
Para o PCR de pele foi retirado um 0,4 milímetros de diâmetro de pele através de um punch e mandado para o laboratório. Importante o monitoramento pós-tratamento, isso aí é importantíssimo, vocês vão ter que fazer isso a cada 4 meses, com o passar do tempo a cada 6 meses, porque esse animal é um doente crônico, assim como diabetes, e ele tem que ser monitorado. Na Europa se utiliza demais o PCR em tempo real, né? O PCR quantitativo, para você observar a queda do DNA em tecidos, linfonodo, medula óssea ou até sangue desses animais tratados. Então você percebe a queda do DNA nos animais. Aqui no Brasil nós tivemos que publicar um trabalho de validação do método do QPCR, PCR quantitativo no Instituto Adolfo Lutz. Então foi publicado o trabalho que validava o método utilizado aqui no Brasil pelo Instituto Adolfo Lutz. O critério de eficácia, nós queríamos saber, através de manifestações clínicas, se houve redução do score clínico. Análise citológica de linfonodo e medula óssea, vimos se tinha ou não diminuição da carga parasitária. Parâmetros hematológicos e bioquímicos, restabelecimento dos parâmetros de normalidade. O PCR de pele, linfonodo e medula óssea, redução da carga parasitária, o DNA, se havia redução ou não. E, finalmente, o xenodiagnóstico, que nos comprovou o bloqueio de transmissão através da redução ou ausência de formas promastigotas nos flebotomíneos. E, enfim, os resultados do estudo. O score clínico. Inicialmente, no D0, antes do tratamento, nós tínhamos animais com score clínicos muito altos, mas variáveis. Por exemplo, a leoa era uma cachorra, era uma cadela que tinha somente um sintoma, que era a claudicação. Então, ela provavelmente tinha um score mais baixo. Mas tinha animais com scores clínicos, eram figuras de livro. Tudo que a Romeica mostrou, esses animais tinham. E, após 3 meses, o que nós percebemos? Uma redução drástica do score clínico, ou seja, a maioria deles não tinha nenhum sinal clínico. A Madonna, por exemplo, ela parecia que tinha uma sarna cercóptica, ela era toda cor-de-rosa, na verdade, era uma cadela cor-de-rosa, e ela se transformou em uma cadela branca, ficou muito linda. O Mark era um cocker, ele tinha alterações oftalmológicas várias e ele ficou perfeito. Isso eu digo só com Milteforam, sem o uso de alopurinol e outros medicamentos de apoio. Esse era o Nereu, que ficou perfeito, a pele dele ficou perfeita, o pelo, os olhos. E, finalmente, a Rosana, coitada, ela era a pior de todas e ela se tornou uma cadelinha preta perfeita. E os resultados da citologia de linfonodo. O score médio do parasitismo de linfonodo, ele começou com 0,91, terminou em 0,51, ele continuou caindo até os 3 meses de acompanhamento. O score médio do parasitismo da medula óssea também caiu, depois teve um ligeiro aumento na semana 12. O PCR em tempo real, quantitativo, através do tempo, de pele foi o mais chocante de todos. Foi muito intensa essa queda de DNA na pele de orelha do animal. Então, por isso que nós indicamos o PCR de pele como um bom acompanhamento do animal durante o tratamento. O PCR de linfonodo também teve uma queda muito acentuada e o PCR de medula óssea também teve uma queda. Finalmente, as conclusões. O Milteforam reduziu a pontuação e teve melhora clínica em 94,2% dos animais. O efeito leishmanicida foi comprovado pela redução de parasitos no exame citopatológico de linfonodo e medula óssea. Teve redução estatisticamente significativa de carga parasitária comprovada pelo PCR quantitativo de pele, linfonodo e medula óssea. Teve redução de infectividade dos animais aos flebotomíneos, demonstradas no xenodiagnóstico. E aí,
nós percebemos que 74,29% dos animais tratados permaneceram ou se tornaram negativos. Houve concordância dos resultados Xeno versus PCR quantitativo de pele, linfonodo e medula óssea, no score clínico também. E não houve alteração da função hepática, renal e hemograma. Então é importante lembrar que o milteforam não tem toxicidade no rim. O rim não sofre com o uso do milteforam, ao contrário, por exemplo, da anfotericina. O Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Saúde, em consequência, eles fizeram uma nota técnica conjunta aprovando o produto. O Ministério da Agricultura nos deu a licença do produto graças a esse estudo. Esse produto hoje tem a licença número SP00175 9.0003, quer dizer, ele é registrado, e é uma coisa muito importante para vocês recordarem que não usem produtos contrabandeados. Esses produtos não são os verdadeiros, podem ser importados de qualquer maneira. Então, hoje nós temos um produto registrado aqui no Brasil. Então, por que nós vamos dar dinheiro para contrabandista? Eu acho importantíssimo, depois de todo esse trabalho que nós tivemos com esse estudo, usem o produto registrado e vendido oficialmente aos veterinários. Em relação ao modo de usar, 1 ml oral de milteforam para cada 10 quilos de peso, que corresponde a 2 miligramas de miltefosina por quilo, uma vez ao dia durante 28 dias consecutivos. A bula recomenda que o produto seja misturado a uma das refeições do animal. Como ele pode induzir vômito, é possível combinar uma administração conjunta com um produto antiemético. No nosso estudo, 36 animais, durante 28 dias, nenhum animal apresentou vômito, e nós sempre demos antes da primeira refeição do dia. De manhã cedo, examinávamos o animal, dávamos o produto e só depois dávamos a ração. Diretamente na boca, tá? Administração oral, antes ou depois das refeições. É uma ótima opção, não tem perda. Nós preferimos utilizar essa maneira de aplicar no animal do que misturar com a ração. Nós não tivemos nenhum problema de vômito nesses 28 dias em 36 animais. Muito importante, evitar subdosagem, pesar o animal durante o tratamento. Por quê? Porque o animal começa a engordar. Então, se você está tratando um animal magro, ele começa a melhorar, você não corrige a dose, isso pode prejudicar o tratamento. Então, corrijam a dose conforme o peso do animal. O tempo para a absorção completa da droga é de 1 hora. Por que interessa isso? Se o animal vomitar depois de 1 hora, não se preocupa, porque já foi absorvida. Se o animal vomitar dentro dessa 1 hora, repita o tratamento. De acordo com os resultados obtidos aqui no estudo no Brasil, foi importante o animal retorne para avaliação do médico veterinário a cada 4 meses, porque nós observamos que após 4 meses, alguns animais começaram a apresentar algumas alterações, tanto laboratoriais quanto clínicas. Então, aqui no Brasil, com a grande intensidade de infestação, de infecção e de flebotomínios durante o ano inteiro, diferente da Europa, que tem inverno, nós recomendamos aqui a reavaliação do médico veterinário a cada 4 meses. Isso é importantíssimo. As contraindicações: não administrar em animais com hipersensibilidade, óbvio, se o animal é hipersensível, não aplicar. Não administrar o produto em felinos, porque ainda não temos estudos, e não utilizar em fêmeas gestantes, lactantes ou animais destinados à reprodução, porque também não temos estudos ainda completos. A apresentação é com 30 ml, 60 ml, 90 ml, justamente para facilitar a compra de acordo com o tamanho do animal. Nós agradecemos muito toda a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, a Faculdade Anhembi Morumbi, a Faculdade de Saúde Pública da USP,
o Hospital Veterinário Mundo Animal e a Virbac, que nos proporcionou a realização desse estudo. E, finalmente, nós queríamos agradecer a todos os animais que participaram desse estudo e que foram adotados por proprietários muito bondosos, que cuidam deles até hoje. Eles estão sob supervisão, estão vivos, graças ao tratamento e às pessoas envolvidas nesse estudo. E eu queria agradecer a todos pela audiência. É isso. Obrigada. Obrigado você, Ingrid, obrigado, Romeica. Bom, mas antes inclusive de divulgar os resultados dos 2 sorteados que vão ganhar o kit de produtos da Virbac, eu vou repassar 5 perguntas selecionadas por nossa equipe, para a Romeica e para a Ingrid, ok? Ok. Vamos lá, então. Essa pergunta é da Suelen Cristina Cruz. Ela é estudante de Medicina Veterinária do 10º período em Uberlândia, Minas Gerais. Cães que tomam a vacina contra a leishmania são considerados positivos após a vacinação, tanto que é necessário fazer o exame para a prova que antes não era. Neste caso, um doador que vacinou pode fazer o cão receptor ser positivo para a doença? Se sim, pode acontecer da doença apresentar sintomatologia? Então, tem uma pequena confusão aí de informações. Vamos lá. Um cão vacinado, ele não é considerado positivo. Então, a vacina não gera a produção de anticorpos, ela gera imunidade celular. Quem gera a produção de anticorpos é a doença. Então, o que acontece é que quando o cão ele é vacinado, ele não produz títulos. Então, ele não tem infecção, ele não transmite, nada disso acontece. Então, um cão vacinado pode sim ser um doador. O que é necessário de fato é que no ano seguinte, esse cão vai ser vacinado novamente, vamos ver como está a sorologia desse animal. Não porque a vacina gera produção de anticorpos, mas por monitoramento, para avaliar se houve possibilidade de infecção daquele cão. E aí, se isso acontece, ao invés de revacinar esse animal, ele precisa ser investigado e provavelmente tratado. Então, Suelen, né, o nome dela? Isso. Então, Suelen, olha só, 2 coisas. O cão vacinado, ele não faz transmissão e isso não gera anticorpos pós-vacinação. Né? Então, um cão vacinado, ele tem imunidade celular para que, se ele for infectado, ele consiga combater a doença, a infecção e não ter doença, melhor dizendo. E eu que só queria complementar, se o animal vacinado tem anticorpos, Isso é faça importante. um exame de titulação plena com RIF ou com ELISA, com a densidade ótica marcada, manda para um laboratório que faz esse tipo de trabalho para saber qual é o título. Se ele tem um título 1 para 40, para 80, não importa muito, mas não é por causa da vacina. Você sabe que pode dar até positivo em relação a outros tripanosomídeos. Então, não vamos confundir e fechar, ele está com título. Calma, qual é o título? O que significa isso? Ele pode estar doente, sim. Se ele tiver com título acima de 1 para 80, 1 para 160, 1 para 320, ele pode estar doente. Você lembra que a vacina não é 100% eficaz. E a coleira também não é 100% eficaz. Então, nós temos que usar a vacina, a coleira, e mesmo assim, nós não temos certeza que esses animais não vão ficar doentes. Então, monitore. Vai vacinar todo ano? Faça uma sorologia. Veja a sorologia em diluição total para saber se esse animal está doente ou não. Porque mesmo assim, ele pode estar doente, sim. Tá? Não é a vacina que causou, é a doença. Maravilha. Suelen ganhou uma aula, hein? Bom, pergunta número 2. Vamos lá, deixa eu ver só se... Ó, a produção aqui, vou pedir para a produção só enviar para mim quem mandou a pergunta número 2, que está sem o remetente, tá bom? Então, eu vou pular para a próxima pergunta e eu espero que a produção mande para mim, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 3, daqui a pouco eu faço a número 2. Existem relatos sobre a miltefosina que não teve ação frente à leishmaniose. Por que acontece isso? Essa pergunta, quem me enviou foi o Álvaro Carlos Galdos Riveros, professor do curso de Medicina Veterinária da UFMT, Farmacologia e Toxicologia, Sinop do Mato Grosso. Sinop, legal.
Álvaro, né? Isso. Então, vou começar e a Ingrid, você vai junto comigo, tá, Ingrid? Então, olha só, nada é 100% para a leishmania. Nem o milteforam, nem o glucantime, nem a anfotericina B, nem domperidona, nem allopurinol, nem imunoterapia. Cada cão é um cão. É uma vida. Tem animal que realmente não responde a nenhum protocolo, infelizmente. Esse animal, talvez essa doença, o grande viés da ausência de resposta, seja a resposta imunológica. Mesmo um dos papéis do milteforam é modificar a resposta imune do paciente. Ele, além de ser um leishmanicida, ele induz a imunidade celular. A produção de interferon gama pós-uso do milteforam nos cães, a elevação desses níveis, e isso mostra a modulação da resposta imune. Mas queríamos nós que todos respondessem da mesma forma. Infelizmente, alguns pacientes, a gente chama de cães que têm uma resposta TH2 muito preponderante. Esses cães não respondem a absolutamente nada. Mas não é o milteforam a falha, acho que é a resposta imune do paciente. Do jeito que a gente sabe que tem cães que não vão adoecer, que são cães que não são suscetíveis à doença. Como os Ibiza Hound, por exemplo. Eles são conhecidos, eles podem ser infectados, mas dificilmente eles fazem doença porque eles têm uma preponderância TH1. Então, eles são menos suscetíveis. Então, a resposta imune, acho que talvez seja a grande resposta para nós em relação a isso, a ter cães que não respondem 100% à doença. Nós vemos também animais idosos. Por que eles chegaram a ser idosos numa área altamente endêmica? Talvez eles tenham um fator de resistência eles a mais, têm né? a resposta TH1, muito mais exacerbada do que a TH2. Isso muitas vezes é genético. Existem ninhadas que todos eles são leishmanióticos e outras ninhadas que não pegam, que não desenvolvem a doença, apesar de estar no mesmo ambiente e serem picados também. Então, realmente, eu acho que depende muito mais da resposta imune do animal do que do tratamento. A Romeica teve casos de cães tratados 4 vezes com milteforam, mais vacina, mais domperidona, mais corticoide, mais uma série de coisas. Na 5ª vez, ele agora está há 2 anos bem. Outros são tratados uma vez e estão há 2, 3 anos e vão morrer de outras coisas depois de velho. Nós temos cães de outros estudos de vacina, por exemplo, que estão há 8 anos sem ter leishmaniose, só com vacina. Agora, outros têm que entrar com milteforam. E não só com milteforam. Você tem que mexer na resposta imune desse animal. Claro, nosso estudo foi feito somente com milteforam. Teve uma melhora incrível. Mas o tratamento é um coquetel, como se faz na AIDS, né? Na imunodeficiência humana. Você faz um coquetel. E a imunidade celular é importantíssima na resposta. Legal, bom. Descobri a pergunta número 2 também foi do Álvaro, que é: qual é a grande diferença entre o milteforam da Virbac com os de fora do país que você pode comprar em mercados paralelos? Essa pergunta é boa, Álvaro. Muito boa. Gostei. Bom, também vou começar, tá? Tá. A grande diferença talvez seja a garantia de acondicionamento e de transporte. Qualquer milteforam produzido no mundo é produzido pela Virbac. Então, ele é produzido na França, é produzido no mesmo lugar, não tenha dúvida. Mas é uma droga e ela precisa de garantias de transporte, de garantias de condicionamento. A gente já viu, por exemplo, Álvaro, milteforam que foi removido do frasco de origem e foi transportado em outros frascos. Que garantia nós temos da qualidade desse produto? Nenhuma. Qual a temperatura que esse produto foi transportado? Qual a garantia de segurança disso? Então, de fato, você está correto, a produção mundialmente é no mesmo lugar. Porém, o transporte, o acondicionamento, e aí por isso os resultados voltados para o produto é feito através da Virbac do Brasil. E aí é preciso que haja uma rastreabilidade em relação ao produto, e que haja uma segurança dos pacientes que estão sendo tratados,
que o veterinário seja registrado, seja cadastrado no Virbac Clube Pet, para que ele tenha um apoio em relação ao acompanhamento, monitoramento, e para que isso aconteça, para que o veterinário tenha esse cadastro no Virbac Clube Pet, o paciente tenha o cadastro, o proprietário receba SMS, receba e-mail informando que ele precisa voltar no veterinário, para que todo esse apoio aconteça, o produto precisa ser o produto registrado no Brasil, que tem um código, e esse código precisa estar no processo do registro, né? Então, tem vários motivos para não se estimular a compra ilegal através do Mercado Livre ou, enfim, de qualquer outra forma de comercialização do milteforam que seja uma compra legalizada. Eu acho que depois de todos esses anos, os veterinários usando produtos ilegais, eles se acostumaram. Mas o Ministério da Agricultura e da Saúde, eles exigiram que houvesse um cadastro do veterinário, do proprietário, usando esse produto. Por isso que ele tem essa raspadinha, o produto nacional tem o número do lote numa raspadinha. Então, você está comprando um produto que você tem todo o apoio do laboratório fabricante, tem o telefone 0800, tem pessoas especializadas, vocês podem entrar em contato conosco também, porque o que a gente quer evitar é que venha produtos que você não tem certeza que aquele milteforam é o milteforam. Por exemplo, em Campinas, usaram duas pessoas dividiram um milteforam grande. Os 2 cachorros não tiveram a resposta esperada. Aí você fica em dúvida, e agora? Será que foi o produto? Será que esse produto foi realmente um milteforam? Ele foi trazido debaixo dos panos, ele é ilegal. E nós temos que sair da ilegalidade. Eu acho que tem que dar graças a Deus que finalmente nós temos a legalização de um produto para tratar a leishmaniose. Nós estamos matando cães desde 1963. Isso nós temos que mudar. Nós temos que... Quem tem clínica e sente o proprietário vindo a ele chorando por causa do seu cão, nós temos hoje uma alternativa. E nós temos que usar essa alternativa. Um produto legalizado, depois de todo esse estudo que nós fizemos, é um absurdo vocês, veterinários, usarem um produto ilegal. É a minha opinião. É a minha também. Vou fazer uma pergunta minha. Vocês têm cães? Sim. Com certeza, né? Quais que vocês têm? Vira-latas, é óbvio. Olha, Eu tenho uma vira-lata e tenho um shih tzu. Que legal, bacana. Bacana. Eu tenho uma vira-lata e um schnauzer também. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos para a pergunta oficial. Aqui é a 4ª pergunta. Além do tratamento convencional com imunoterapia, milteforam e halopurinol, o corticoide é o único imunossupressor a ser usado nos casos de lesões secundárias a imunocomplexos? Ou posso usar outros? Quais? Essa pergunta, desculpa, é da Clarice Rama, médica veterinária de Paracatu, Minas Gerais. Eu já fiz uma O palestra pessoal de Minas lá. Gerais está bem intenso, né? Tá. Eles sofrem muito com a leishmaniose também. Clarice? Rama. Rama? Isso, Clarice Rama. Clarice Rama. Então, Clarice, olha só. O corticoide é o melhor imunomodulador para isso, o melhor imunossupressor. E a gente utiliza geralmente os corticoides que têm uma potência menor de fazer imunossupressão. Nós estamos com uma doença infecciosa. Mas tem casos, por exemplo, há relatos do pênfigo secundário à leishmaniose. E às vezes o paciente que tem pênfigo ele não responde ao esteroide. Precisa usar, por exemplo, a azatioprina, que é um outro imunomodulador, que foi essa pergunta que você fez. Então, eu diria que na grande maioria dos pacientes é a prednisolona a nossa escolha. Mas, mais uma vez, cada caso é um caso. O paciente está complicado, tem outra comorbidade, desenvolveu uma doença autoimune associada à leishmaniose, está complicado responder com a prednisolona, você pode fazer outros imunomoduladores. A azatioprina, a própria ciclosporina em doses mais elevadas, a tetraciclina com niacinamida. Estou citando as possibilidades dos outros imunomoduladores para serem utilizados nesses quadros mais difíceis. Tá bom? Tá ok, vamos lá. 5ª pergunta da Suzana de Souza Lima, médica veterinária do Rio de Janeiro. Qual o material que devo enviar para os testes de ELISA, RIF,
testes parasitológicos e PCR. Qual o mais fidedigno? Pergunta do milhão essa. Bom, sorologia, primeiramente, soro, ok, sangue, né? Para sorologia. Faça uma diluição total. Triagem, ok, sim ou não, mas o mais importante é a diluição total. Em relação a... Para a sorologia, o sangue basta ir em tubo de tampa vermelha, né? Porque não precisa ter anticoagulante, você quer o soro Você do quer paciente. o soro. E outra Isso. coisa, um detalhe importantíssimo. Não pode congelar. Né? Não pode congelar, que você estoura as hemácias. Como é que você vai fazer a densidade ótica do ELISA? Então, o soro tem que ser, de preferência, separado do coágulo. Tá? Aí, você pode congelar a parte amarela, que seria o soro. Aí congela. Em relação aos testes citológicos, o ideal é a medula óssea. Só que nem todo veterinário tem a prática de coletar a medula óssea. Nós fizemos tudo pelo externo, extremamente simples. Como é que nós treinamos? Em animais que iam a óbito num CCZ de Campo Grande. Então, nós trabalhamos várias vezes lá para aprender e ter essa sintonia fina de saber exatamente quando se chega na medula. Muitas vezes o linfonodo é mais fácil, então você pega o poplíteo, ele está aumentado de volume, e você faz a punção do linfonodo e você manda esse material para o laboratório. O ideal é você ligar para o laboratório e ver exatamente como eles querem que você mande para lá. Cada material é diferente, ou vai em lâmina, ou vai congelado, ou refrigerado. Então, o ideal é você ligar para o laboratório e saber essas exigências. Em relação ao PCR, nós mandamos somente aquele fragmento de pele dentro de um Eppendorf. Ou num tubo de tampa vermelha, ou por exemplo. Ou num tubo de tampa vermelha, mas o volume da medula óssea, por exemplo, era muito pequeno. É uma gota, na verdade. Então, nós mandávamos dentro de um Eppendorf e sem salina, sem nada. E linfonodo também. O volume é pequeno, mas aquilo já é suficiente para fazer um PCR em tempo real. Para acompanhamento do tratamento, eu diria que o ideal seria o PCR em tempo real e a proporção albumina-globulina. Não perca tempo com sorologia no acompanhamento do tratamento. A sorologia não cai, tá? Vai demorar um ano para começar você perceber que de 321 para 320 na RIF, ela vai cair para 1 para 160. Uma diluição pode até ser variação da técnica, não te garante nada. Então, não fica preocupada com sorologia. Está tratando, sabe exatamente qual é o valor da amplificação do DNA de pele ou de linfonodo ou de medula óssea no D0 antes do tratamento, aí você acompanha durante os próximos 4 meses, 8 meses, 1 ano e 2 meses, por exemplo, 1 ano, para ver quanto que cai esse PCR quantitativo. Acho que aí fica mais fácil de você acompanhar. E a albumina globulina, todo esse proteinograma vai começar a ficar normal. Isso. Maravilha, essas feras aqui respondendo a pergunta da Suzana de Souza Lima. Bom, agora, antes, lembrando que se a sua pergunta não foi respondida, nossa equipe entrará em contato com você para você sanar a sua dúvida, ok? Bom, e agora chegou o momento de conhecermos os 2 sorteados que levarão para a clínica os kits de produtos da Virbac. E lembrando que só participaram do sorteio, porque ele já foi realizado, estou com os nomes aqui, só participaram quem se cadastrou e quem acessou a nossa transmissão ao vivo. E os sorteados são... Tem tambor, produção? Não tem. Tambor sou eu. Tá aqui, ó. Bom, são 2 vencedoras. Eu e a Ingrid. As vencedoras são Aline Aparecida Correia Leal, são 2 veterinárias. Do estado de São Paulo, Araçatuba, no estado de São Paulo. Foi lá que eu fiz o meu primeiro estágio de leishmaniose. Foi mesmo? Emocionante. Muita leishmaniose. Em 99. E Ingrid... Opa. Pois é, você vê? Você deu um susto aí. Ingrid Keila Costa Rodrigues,
do estado da Bahia, Feira de Santana. Ai, lá também. Parabéns para vocês, a nossa equipe vai entrar em contato para vocês receberem os seus kits, ok? Bom, gente, é isso. Acabou a nossa transmissão, está chegando ao fim. Muito obrigado pela participação de vocês. É uma aula para mim, que também não sou da área, eu sou da área da comunicação, mas eu tenho bichinho também e é muito bom ver a paixão de vocês, o estudo, o empenho, ver vidas como a de vocês, histórias que se dedicaram e se dedicam à cura, né, e uma melhora de condição de vida para os proprietários e para os animais. Obrigado. E agora você já sabe o que fazer. Todo ano, faça um exame dos teus cães, porque aqui em São Paulo já tem casos. Com certeza. Para nós é um prazer também participar disso, participar dessa transmissão, ter essa doença mais uma vez debatida, discutida, levar conhecimento e alertar para a sorologia, para os exames, para o monitoramento do paciente e que existe vida após a leishmaniose. Né? Eu acho que esse é um grande lema. O cão não precisa mais ser eutanasiado. Não. E isso é impagável. Isso é incrível. Obrigado, gente. Boa noite. Bom, nossa transmissão chegou ao fim. Eu espero que tenha sido de muita relevância para a rotina de nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasilzão. Eu agradeço em nome da Virbac, do VetSmart e de toda a nossa equipe. Em breve esperamos trazer novas transmissões para vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite.